A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app ou pela TV Cabo, chegamos a mais um encontro do Essa Gente Grapiúna, programa de entrevistas que vai ao ar todas as terças-feiras às 21h30 e não se esqueça, aos sábados às 18h30, sempre com uma nova entrevista com um personagem da nossa cultura, da nossa sociedade, gente que apresenta os traços identitários mais fortes de um povo, os aspectos culturais mais latentes de uma gente, da nossa gente, dessa gente grapiúna. E como você já sabe, cada uma das nossas entrevistas é antecedida por um tributo à palavra, um momento literário conduzido por ele e por seus convidados, o jovem e talentoso artista grapiúna, Gabriel Xavier. Lembrança, Rui do Carmo Fogos. Foi, passou, como passa qualquer dor. Ficou a cicatriz, enrugada e impertinente, no lugar da ferida que o tempo já sarou. É a lembrança aderente daquilo que não ficou. Hoje o Essa Gente Grapiúna recebe mais um convidado para uma série de entrevistas sobre juventude e política. Recentemente eu recebi o João Abílio, falamos sobre sua trajetória e hoje eu estou recebendo um querido amigo, um profissional da educação, companheiro de lutas, alguém que milita nas causas sociais, ele que é professor de história, mestre em educação, como já disse, alguém envolvido com os movimentos populares, um protagonismo na mobilização da juventude no campo e no espectro político da esquerda popular, da esquerda que vem construindo um diálogo com os setores mais diversificados da sociedade. Estou falando desse jovem, talentoso, potente, mobilizador, meu amigo Tauan Fernandes. Esse encontro demorou, mas aconteceu. Essa gente grapiúna recebendo esse jovem que em tão pouco tempo de vida e de trajetória já mobilizou tantos processos importantes para a nossa cidade, liderando uma juventude, liderando outros segmentos de faixas etárias também que se inspiram na sua luta. Tauan, lhe apresentei de maneira muito breve, diante do seu currículo, da sua biografia. Quem é o Tauan que não apareceu aí nessa apresentação? Boa noite, Rafa, todos os nossos telespectadores. A gente na vida vai caminhando, trazendo esses títulos, né, esses penduricalhos, mas eu gosto muito de apresentar mais simples ainda do que você me apresentou. Eu gosto de falar que eu sou um jovem professor apaixonado pela ideia de transformar o mundo. Muito bacana, muito bom isso. E você agora está transitando em outras áreas, né? Você está na administração pública. Né? Nós estamos gravando esse programa, para vocês entenderem, no dia 25 de outubro. E há alguns dias, Tauan foi nomeado diretor do SAC aqui da nossa cidade. Então, Tauan, e essa experiência, hein? O que você está esperando dela? Quando esse programa for ao ar, você já estará no cargo há algum tempo. Como é que você está entendendo esse processo todo? Olha, Rafa, a gente recebeu esse convite do governo. É algo que eu me sinto muito lisonjeado de poder contribuir. Já tinha feito a contribuição na gestão pública quando fui coordenador do Núcleo Territorial da Educação, 5, que coordena aqui a política educacional dos 26 municípios do Litoral Sul. E dessa vez para o Serviço de Atendimento Cidadão, né, o SAC, na subgerência. E estou muito animado, estou muito feliz de poder estar participando desse governo, que eu acredito ser, que vai se confirmar sendo o governo mais popular do nosso grupo político que se apresenta para a Bahia, né, ao longo desses 16 anos. Então, o governador Jerônimo ele tem uma característica muito latente, que é o cuidado com que a política pública chega na ponta, naquele cidadão individual lá no interior. Então, esse convite do governo vem com muita alegria e muita responsabilidade de atender aqui Itabuna, mas não somente a nossa cidade, como também o Litoral Sul, nesse atendimento mais urgente e muitas vezes emergencial, porque a questão de documentos, de acesso a direitos que o SAC presta, quando ele é solicitado, ele é sempre solicitado no momento de urgência do cidadão, de necessidade, de acesso a um direito, e espero que no cargo, no seu exercício, consiga estar prestando esse serviço com inovação, com modernidade, mas com sensibilidade também, com humanidade, para que a população consiga cada vez mais ampliar o seu acesso aos direitos. Então, eu estava
refletindo um pouco, né, para pensar essa série de entrevistas, Juventude Política, e algo que me pareceu marcante desses novos tempos. E você, eu acredito que traz esse perfil, acaba de dizer, inclusive, sem a intencionalidade da minha condução, você acaba de dizer isso, que é o seguinte: há um tempo atrás, gerações atrás, a perspectiva do cuidado era muito mais associada a faixas etárias mais avançadas, o idoso, a meia-idade. E eu tenho percebido uma transformação, sobretudo dos jovens líderes políticos, que têm atuado na perspectiva do cuidar. E você é alguém que cuida em diversas dimensões. Na assistência social, mas na educação, na mobilização de processos em torno de reivindicação dos seus direitos. Como é que é essa perspectiva do cuidar na sua trajetória como jovem liderança? Olha, eu sempre tive um problema muito grande com aquelas famosas histórias de superação, sabe? Aquelas histórias de superação de alguém pobre, de alguém que sofreu muito na vida e de repente conseguiu passar por tudo isso e vencer, né? Prosperar, seja do ponto de vista social, econômico. Por quê? Porque a história de superação esconde a dor. Esconde também os anônimos que não conseguiram passar por esse processo de prosperidade. Isso é a grande maioria. Que são a sua enorme maioria. E aonde a gente percebe isso? É a ausência da política pública que causa a desigualdade social. Eu digo isso com muita certeza porque, e é independente do credo religioso, por quem você crê, jamais criou a desigualdade social. Não criou a fome, não criou a miséria, não criou a indignidade humana, não criou nada disso que a gente convive em cada esquina que a gente passa. Então isso é criação humana. Se a criação humana tem como ser desfeita, e é desfeita através daquele espaço que a gente discute interesses para o bem comum, que é o espaço da política. Claro. Então, na política que eu vejo esse processo, Rafa, de transformação de sociedade para o interesse comum. E aí a gente tem uma ideia de que nas últimas décadas a gente conseguiu evoluir enquanto sociedade, de que a gente precisa ter essa compreensão de que desde a primeira infância nós nos entendemos enquanto cidadão, enquanto portadores de direito. Então, se a gente porta direito, a gente também porta necessidades para que a gente consiga se desenvolver. Então, o direito, e aí o direito ao acesso ao direito, à cidadania, ele não é mais apenas do homem, da mulher de meia idade, da pessoa idosa. Ele vem desde o processo familiar, desde o processo, né, da criança. E aí tem avanços como o ECA, tem a própria LDB, que também é um avanço que a gente fala, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, é muito recente, de 96 para cá. Então pensar de que a gente está vendo uma lei que gere a educação do ponto de vista nacional de 96 para cá, é algo como a gente observa como muito recente esse avanço do nosso pensamento de garantir direitos desde a primeira infância. E esses direitos, apesar de serem uma luta recente do seu ponto de vista da conquista, e não da luta, porque a luta já há longos anos, longas décadas, esses são os direitos que mais garantem a eficácia de uma cidadania plena e garantem a eficácia de um cidadão correto, de um cidadão probo, reto na nossa sociedade, porque eles vão amparar o crescimento social da criança, do adolescente, chegando na fase adulta, esse ser já tem um exercício de cidadania, porque a cidadania, ela se aprende, ela é um costume, é um hábito. E aí tem uma coisa muito grande que a gente fala, né, ou que a gente discutiu recentemente, inclusive, sobre que está se transformando, está se mudando enquanto política pública. Você vai lembrar do projeto Minha Casa Minha Vida, que ele retornou. E eu sei que quem está me assistindo já deve ter ouvido falar: esse pessoal que recebe a casa é um pessoal que vem de lá e volta para a invasão, volta para aquele contexto. É um pessoal aí vem cheio de preconceito, né, que não merece, etc. Mas essa é uma ideia, um pensamento simplório, ignorante no sentido de desconhecer a realidade social. Porque em sua maior parte, Rafa, essas pessoas que moram nessas condições de invasão são pessoas que, por gerações, não tiveram acesso à cidadania, a uma habitação. Então vem de avós, pais, mães, que nunca tiveram uma casa regularizada. Portanto, não tem um costume cidadão de
do IPTU, dos impostos, do transporte. E às vezes nem condições de manutenção. E aí vem, quando a política pública ela foi executada em que esses condomínios, eles surgiram em locais extremos da cidade. Sim. E aí isso fez do encargo para essas pessoas um encargo financeiro, de transporte, que levar para as crianças, a creche, né? Mais transporte, caso há doença, tem que ir no posto, não dá para ir andando mais. Ótimo. Então, tudo isso é um exercício de cidadania que para essas pessoas começou a partir dessa política social. Eles não tiveram costume de entender essa relação social cidadã. Por isso, quanto mais cedo for garantido esse direito à alimentação digna, à moradia, à saúde, à educação, e a gente faz do exercício da cidadania um costume rotineiro do povo brasileiro, a gente não vai precisar mais lá na frente, aos 30, 40, 50 anos de idade, que esse cidadão seja beneficiado por um programa social, porque ele já vai estar amparado desde o seu início por esse tipo de projeto. Então é nisso que eu acredito, nessa atenção básica desde a primeira infância, nesse exercício da cidadania. Vamos ver algumas fotos, um pouquinho da trajetória de Itauá e depois eu vou continuar aqui provocando esse debate. E esse aí? Olha, essa foto é o início da caminhada política, viu? Olha só. Quando é que foi? Essa foto foi em 2016. Tem uma amiga minha ali também na foto, Mariana Lara. Um abraço pra ela. E logo ali na frente é Gilto. Isso. Esteve aqui no Essa Gente Grapiúna para falar sobre o projeto Motor Casa Bahia. Né? Ele percorreu os 417 municípios baianos, ele em Leninha. Nosso abraço a Gilto. Me conte aí essa história. 2016, campanha para prefeito? Luta contra o golpe da presidenta Dilma Rousseff, em que a gente saiu às ruas no país inteiro, e Itabuna não ficou de fora disso, tentando evitar mais um amanso na história do Brasil. E aí eu não abro mão de falar com essas palavras que foi um golpe parlamentar, porque a história do nosso país é marcada por golpes, sejam eles militares ou não, e o último, mais recente, foi um golpe parlamentar. E eu digo isso com grande tranquilidade, não por um posicionamento político, mas por comprovações históricas, medidas judiciais que já foram comprovadas, seja eles por STF, seja pelo próprio parlamento, que não houve crime de responsabilidade da presidente, de que o processo estava corrompido. Então, coisas que já estão nos livros de história, do ponto de vista documental, então do ponto de vista registrado, não é uma narrativa, é do ponto de vista comprobatório, de que o processo da retirada da presidenta Dilma foi um processo ilegítimo, foi um processo ilícito, e nesse momento a gente estava indo às ruas conversar com a população de que o direito a protestar contra qualquer político ou contra instituições políticas ele é legítimo, mas jamais pode ser superior ao respeito do exercício da democracia, ao respeito do voto. Então, independente de quem esteja no poder, ele chegou lá vencendo a eleição dentro de um rito fiscalizado pela justiça. Então, o mandato tem que ser continuado, desde que, claro, não haja crimes que sejam comprovados, mas não pode ser a pura insatisfação motivo de retirada, de passar por cima das leis. Sim. Então, esse compromisso a gente assumiu, e aí essa caminhada foi em 2016. Eu era, como diz Belchior, um jovem de cabelo ao vento. Que coisa maravilhosa. Próximo. Rafa, veja aí pra gente. E aqui? Ainda? Pronto. Aí eu tava no Centro Acadêmico de História, tá ali o nome, né, CA de História. Do outro lado de cá, de camisa amarela, que você tá vendo, é o Marcos Dormundo, amigo nosso. Marquinhos tá convidado, inclusive, em breve virá gravar essa série de reportagens, de entrevistas sobre juventude política. Ele hoje é diretor, ele é do diretório do Partido dos Trabalhadores na Secretaria de Juventude. Secretaria de Juventude. Marquinhos tá convidado para gravar conosco. Rafa, nós fomos a única organização do movimento estudantil. Isso aí foi no ano posterior, 2017, que fez uma faixa não reconhecendo o governo golpista do Michel Temer, e saímos em passeata no 7 de setembro. No Grito dos Excluídos. Nós fomos a primeira faixa do Grito dos Excluídos desse ano. Foi o Centro Acadêmico de História, em que eu era coordenador geral da época, Marcos fazia parte da gestão. E aí foi uma comoção muito grande, dá pra ver que tem muita gente, né? Bandeira do Brasil também ali, tremulando. O tempo tá passando tão rápido que essas memórias são que tem já 7 anos.
E são tão recentes, né? É. 7 anos e são tão recentes, assim. Estão tão vivas na mente da gente, né? Mais um. Essa é um xodó. Essa aí eu vou emoldurar e vou botar em casa. Essa foi no dia da soltura do presidente Lula. Quando ele sai da prisão política em Santa Catarina, lá, né, na prisão da Lava Jato, da Polícia Federal. E quando ele chega no ABC Paulista, quando ele faz o discurso, foi o primeiro discurso dele fora da prisão. E eu estava lá com muito orgulho porque eu estive na prisão. Eu estive quando ele foi preso. Na vigília. Não, na vigília lá no Sul, no final. Fui no dia que ele se entregou ABC, né? no ABC. E aí fiquei nas grades, aquela coisa toda e tal. E aí, as coisas do destino, né? Mais de 500 dias depois, um ano e tanto, quase 2 anos, eu voltei pro mesmo local, na mesma hora, na mesma cena, no mesmo retrato. E encontrei. Viveu a história. Vivi a história, marquei e tirei uma foto pros livros. E essa foto ficou muito bonita. Mais uma, você com o presidente Lula. Aí já foi na campanha, agora na pré-campanha. Eu fui candidato a deputado federal, aqui pelo Partido dos Trabalhadores, fui um candidato da Juventude no sul da Bahia. Maravilha. E a gente encontrou o presidente, que na época estava em pré-campanha também, para a presidência da República. Foi no 2 de julho, no evento 2 de julho, ele fez a caminhada, né, lá em Pelourinho e tal. E aí fez um evento na Fonte Nova em que a gente participou, bateu um papo, tirou uma foto. Um momento importante de troca geracional, né? Com certeza. Coisa fantástica. Com certeza. Cauã, quando é que a política entrou na sua trajetória, na sua vida? Foi na universidade? Foi antes disso? Olha, Rafa, eu digo que a política entrou na minha vida sem eu perceber. Depois, na universidade, eu tomei a consciência que era um agente político e já estava fazendo política. Mas eu digo isso porque eu tenho um apreço muito grande pela educação. Um apreço que é familiar. Esse apreço pela educação, essa vontade de estudar, essa vontade de conversar com as pessoas sobre a importância da educação, de lecionar e me descobrir professor na universidade, vem muito por uma história não bonita, aquilo que eu falei no início da nossa conversa, pela ausência. Então, pela ausência de possibilidade de estudo da minha família, dos meus avós, dos meus bisavós. Eu fui criado pelos meus avós, né? E aí, meu avô, ele foi o único dos filhos homens que conseguiu terminar os estudos no interior do sertão baiano, na cidade chamada Caeté. Ele ele rompeu com a parte da história, e eu falo muito disso porque hoje, dando aula de história, eu falo sobre isso nos livros, e eu vejo exatamente o que meu avô se negou a fazer, e foi uma força muito grande. Eu queria até falar isso, fica à vontade, para poder marcar essa minha entrada na política, que foi quando eu entendi. Quando ele era o caçula de uma família muito grande, e todos os homens, eles estudavam até o primário, é o famoso aprender a ler e escrever, para poder assinar as coisas. E iam para São Paulo para cortar cana, para trabalhar em serviços gerais. Os que cortavam cana voltavam na era de temporada. Os outros mais velhos iam para serviços gerais, caminhoneiro, pedreiro, o que acontecesse lá. E ele, quando chegou ao final do seu período, que ele já ia parar de estudar, ele chegou para a mãe e falou que queria continuar a estudar. Isso numa roça, no interior de Caeté, que é uma cidade de 50 mil habitantes, há mais ou menos 60 anos atrás. Um verdadeiro ato revolucionário. Um ato revolucionário profundo, Rafael, profundo. Chegou um menino pequeno, menos de 12 anos de idade. Chegou para a mãe e falou que queria continuar na escola. E essa mãe mobilizou toda a família, foi de encontro ao pai, que o pai também tinha uma ideia, né, meu bisavô, uma ideia de que estudo não era para aquela gente, não era para ele e os seus, porque era aquela ideia de ser condenado já em vida, né? Olha que força isso, né? Então o estudo era para os ricos, que era filho de pobre, tinha que ser trabalhador. E minha bisavó conseguiu convencer. E aí venderam uma parte da safra, uma parte da terra, foram para a cidade e construíram uma casa de adobe
e madeira, casa de adobão feita de enchimento de argila. Casa essa que existe até hoje. E eu vou todo ano em Caetité. Construíram essa casa e meu avô estudou e terminou o 2º grau. Conseguiu na época fazer um subsequente noturno para técnico. E rompeu com a história de violência social, de educação. E conseguiu terminar, estudar e amparar toda a família. E a história da vida mudou. Ele foi o único que conseguiu não ser um trabalhador nordestino em São Paulo. Ficou aqui, fez um curso técnico e constituiu a nossa família. Tempos mais tarde, minha avó, que terminou os estudos, também tinha um sonho de fazer universidade. Não podia, porque na cidade na época não existia, só tinha em Salvador. Você acredita que ela fez a UESC? Fez a UESC aos 60 anos de idade. Que coisa linda. Então, a educação é uma marca muito forte na minha vida, pela minha família, pela falta que fez, pelas marcas que trouxe nela. Então, quando eu comecei a estudar, meus avós conversaram muito sobre essa história e deixaram muito claro a importância de seguir o caminho da educação e de jamais hesitar e abandoná-la. Então, eu agarrei isso muito forte. Sou professor, fiz mestrado e fui aprovado recentemente em especialização. Vou continuar os meus estudos até eu tiver minhas condições físicas e de saúde, porque é uma conquista de geração, sabe? É uma conquista de geração, uma conquista que não é só minha. Tem pessoas atrás de mim, pessoas que já morreram, que não conseguiram terminar e que eu estou realizando esse sonho. E quando eu entrei na faculdade, eu entendi que essa ausência, que essa marca toda vinha porque não tinha interesse político de fazer com que gente pobre, gente humilde, gente do interior, gente da roça, tivesse acesso ao poder transformador que é a sala de aula. Então eu entrei na política, a partir daí tomei consciência de que o que eu estava fazendo em estudar, em ter um diploma, já era em si um ato político, já era em si uma vitória contra aqueles que detêm esse poder, o poder de pagar uma escola, o poder de pagar a universidade, o poder de ter esse centro de ensino somente nas grandes regiões. Então, eu descobri a política aí. E desde então eu não saí, desde então eu luto para que o direito seja cada dia mais público, cada dia mais interiorizado e de que cada ato das pessoas mais humildes seja em si um ato político. Maravilha. Você que chegou agora e nos acompanha, o Essa Gente Grapiona tem promovido algumas entrevistas discutindo juventude e política. Eu estou recebendo hoje Tauan Fernandes, professor, hoje gestor público também do SAC de Itabuna, e contando aqui sua história e o modelo de sociedade que ele quer ajudar a construir. E acabou de dar um depoimento potente de como o poder transformador da educação fez com que ele se aproximasse também da política, contando a história de vida dos seus avós e dos seus antepassados. Diante de um depoimento tão potente, Tauan, eu só posso te perguntar o seguinte: qual é o modelo de sociedade que você quer ajudar a construir? Rafa, a sociedade, ela é construída por gente. E nós estamos aqui nessa gente Grapiúna, e eu quero falar disso porque nada é estático. Então, o que nós vemos hoje na nossa sociedade, todos esses problemas que a gente encontra, sejam eles os mais diversas origens e fatores, é possível mudar. É possível transformar. Porque quem faz a lei são pessoas. E essas pessoas que fazem as leis só o fazem porque convenceram outras pessoas de que seriam seus representantes. É o processo eleitoral, o processo do voto. Então, o modelo de sociedade que eu entendo é um modelo em que não haja desigualdade social. E aqui eu não estou falando de uma sociedade que todo mundo é igual, em máquina, parecido, recebendo o mesmo salário, não. Eu estou falando de um modelo de sociedade em que todo mundo tenha garantido os seus direitos humanos. E aí, na acepção mais correta do que é essa ideia dos direitos humanos, que passa por tantas décadas, é o direito à moradia, é o direito à alimentação, é o direito à saúde, é o direito à educação, é o direito à segurança, é o direito do ir e vir, por sermos humanos. Independente do credo, da raça, da classe social, esses direitos têm que ser garantidos. Não é possível que nós temos que ter na nossa sociedade uma luta por garantir o básico, o mínimo.
Então não é igual, não é justo que uma pessoa tenha que lutar pela sua moradia, pela sua saúde, pela sua educação e ser cobrado como se não tivesse mérito ou se estivesse nas mesmas condições com pessoas que têm isso garantido desde sempre, desde suas famílias anteriores. Então, essa sociedade que garante direitos desde as condições mais básicas, as condições humanas, sejam elas em qualquer esfera, é uma sociedade que eu acredito. E acredito que isso é conquistado por meio da política, da boa política, da política de ideias, da política que discute leis, da política que reivindica direitos. É essa política que eu acredito. E essa política, Rafael, é para todo mundo. É para o jovem, é para a criança, é para o adolescente, é para o idoso. Tem espaço para todo mundo fazer a boa política, trocar ideias, discutir projetos, participar de conferências, de congressos, de simpósios. Hoje, com as partes digitais, participar de plataformas digitais. Essa é a boa política. Com certeza. Como é que a gente encontra o Tauan Fernandes nas redes sociais? Esse jovem, esse adulto, esse idoso que está ali acompanhando, que está inspirado pelo vigor e pela verve de transformação que você apresenta. Como é que te encontra? Como é que pode acessar você e fortalecer essa discussão? Pronto, nós estamos hoje no Facebook, no Instagram e no Twitter. Tauan Fernandes. No Twitter, Tauan Fernandes com 2 S. No Instagram e no Facebook, Tauan Fernandes 13. Pronto, então ali você pode acessar mais conteúdo, mais informações e se aproximar da trajetória de Tauan. Tauan, vamos fechar aqui essa nossa primeira conversa, espero que seja a primeira de muitas. Demorou um pouquinho por conta de agenda, mas chegou esse momento. Pensando um pouco de quais são os seus projetos, né, no curto e no médio prazo, do ponto de vista político, e deixando a sua mensagem, né, de chamamento para a sociedade sobre que caminhos nós temos que seguir doravante. Gente Grapiúna, eu agradeço esse momento de escuta e de atenção de todos vocês, mas principalmente termino essa noite com o coração alegre e esperançoso de que cada um de vocês tenha sentido assim como eu senti há anos atrás, de que esse mundo nos pertence, esse mundo é nosso e esse mundo é aquele também que nós vamos deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos. Por isso, se nós queremos deixar um legado bom, positivo e feliz, que a gente possa tomar rédeas desse mundo. E vamos tomar as rédeas transformando, com ideias, com projetos e com execução. E o meio de fazer tudo isso é o meio da política, é o meio da transformação social através de projetos de lei, através de conferências, através de simpósios. Então que a gente nunca perca a esperança de olhar no nosso horizonte e ver que um mundo com justiça social, com direitos humanos e sem desigualdade é possível e está ao nosso alcance. Que a gente consiga manter sempre viva essa chama da juventude de transformar o mundo. E com essa mensagem de chamamento potente, recebendo esse jovem talentoso e polivalente, inspiradora liderança da juventude e de outras faixas etárias, nós encerramos a segunda conversa, né, uma série de reportagens, de entrevistas, de diálogos que essa gente Grapiúna faz, apostando na juventude, na renovação dos nossos quadros políticos. Esse é o Essa Gente Grapiúna, que você sabe, terças 21h30, sábado às 18h30, sempre especialmente feito para você.